Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta com esse nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, aqui pelo canal Paz e Bem, em parceria com a Universidade Livre Pampédia. Damos boas-vindas a todos que nos acompanham aqui, dos nossos blogs, dos nossos programas, da comunidade Paz e Bem, da Universidade Livre Pampédia. Hoje temos uma gratíssima presença entre nós, que é da Ivone Gebara, que é religiosa, irmã da congregação das Irmãs de Maria, não é? Teóloga, filósofa, e tem feito uma feminista e tem feito uma militância muito bonita e interessante dentro da Igreja Católica a favor das mulheres, né? E nós vamos conversar um pouco sobre todos esses temas hoje. Mas antes, como sempre, eu gostaria de começar lendo um poema hoje, já que vamos falar, entre outros temas, também de Maria, né? Eu vou ler aqui um poema que eu fiz este ano, chamada, que vai, aliás, vai aparecer agora no meu livro novo, que vai ser lançado na semana que vem, se chama Nossa Mãe Negra. Maria padroeira, Maria brasileira, Maria de todas as beiras, abençoa-nos, Maria, devolve-nos alegria, dissolve a desarmonia, restabelece o mandato do materno, do fraterno, de tudo que é puro e eterno, arranca a venda do povo que está a mergulhar de novo o Brasil num triste inverno, de dor, dureza e violência. A quem não importa a indecência da tortura, da matança, que arma a mão de uma criança, que esfacela a esperança de um Brasil livre e aberto. Maria de Aparecida, semeia em nosso deserto a ternura que está esquecida, a arte que está oprimida, o valor de cada vida, ameaçada e desacolhida. Maria, mulher materna, com um filho torturado, perseguido, crucificado, ampara as muitas mulheres, com seus filhos negros, gays, mais e mais discriminados e agora mais autorizados a serem mais atacados. Maria, mulher certeira, para curar a cegueira dos que dizem amar teu filho, mas apagam todo o brilho do amor em que ele se fez. Devolve a toda essa gente a óbvia sensatez, a necessária honradez de ser um cristão decente. Ensina mais uma vez, Jesus é amor sem condição e não haverá solução sem profundo coração, sem piedade e compaixão. Então, esse é para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje. Seja bem-vinda, Ivone, é uma grande alegria tê-la aqui conosco. Obrigada. Nós, então, vamos começar pelo começo, né? Eu gostaria que você definisse assim, para o público em geral que desconhece esse termo, o que é teologia feminista? Existe isso? Então, primeiro é um prazer estar com vocês, com todas as pessoas que seguem o canal Paz e Bem, e é a minha primeira vez aqui e vamos conversar um pouquinho sobre teologia feminista num primeiro momento. Então, na realidade, quando a gente fala teologia, a gente nem precisaria colocar os adjetivos ao lado, né? Mas se colocou, né? Então, por exemplo, desde a Idade Média já se falava teologia moral, né? Teologia pastoral, né? Quer dizer, a própria igreja foi percebendo a necessidade das especificações, né? E até dentro, por exemplo, da teologia pastoral, a própria Igreja Católica já introduziu outras especificações. Então, teologia pastoral do menor, teologia pastoral das comunidades de base, teologia... Então, essas especificações da teologia, na realidade, elas não são a negação da teologia, mas mostram a complexidade das várias problemáticas que o mundo, cada vez mais complexo, nos desafia. Então, falar de teologia feminista, como também falou e se fala ainda da teologia da libertação, ou também da teologia de movimentos, né? Por exemplo, eu tenho muitas amigas que são focolares e falam da
teologia focolare. Então, na realidade, é a mesma teologia, mas com um enfoque, digamos assim, mais especificado àquela preocupação do momento, né? Uhum. Então, nesse sentido, acho que a teologia, que a gente chama de teologia feminista, ela é um fenômeno que passou a existir a partir do século XX, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Mas isso não quer dizer que antes da teologia feminista não houve mulheres que, claro, esse termo feminista não existia, eu vou explicar, mas mulheres que marcaram a história da igreja e que tiveram uma preocupação especial com o cuidado das mulheres. Basta lembrar das beguinas da Idade Média e que duraram até primórdios do século XX. Então, mas a teologia feminista tem uma especificidade? Tem. E qual é? Para falar da especificidade da teologia feminista, eu tenho que dizer algumas palavras sobre o feminismo. Ou isso é importante. Um certo feminismo. Quando eu digo um certo, é porque existem muitos feminismos, né? E eu não posso dizer agora que cada uma que se julga feminista abarca todos os feminismos. Por exemplo, hoje é dia da consciência negra, existe uma teologia feminista negra. Eu não vou falar dela agora, mas existe, né? Como existe também uma teologia feminista indígena, né? Sobretudo elaborada pelas companheiras da América Central, do Peru, da Bolívia, do Equador, enfim. Então, qual é a questão que o feminismo levanta à teologia? A questão é que toda a elaboração teológica, e aí eu não estou me referindo aos primórdios da experiência de Jesus, dos evangelhos, porque lá é outra realidade, porque nós queremos voltar a ela, outra realidade. Mas, especialmente, os primeiros séculos de elaboração do cristianismo, o cristianismo se elabora numa chave masculina. Totalmente. Ou seja, não o movimento de Jesus, mas o cristianismo, a partir de Paulo, que, na realidade, Paulo é, entre aspas, né, como muitos teólogos atualmente já afirmam, é, de certa forma, o fundador do cristianismo. Sim, né? sim. Então, é muito importante a gente perceber que, por exemplo, no século IV, quando o imperador Constantino se torna cristão e torna todo o império cristão, ele é que convoca os concílios, ele é que aprova os concílios. Então, você tem que perceber que há uma nota de poder e de poder masculino que foi se imperial, que foi se infiltrando no cristianismo até o ponto de haver uma espécie de distanciamento entre a hierarquia e a comunidade de fiéis. Então, os hierarcas, os papas, os bispos, eram todos príncipes da igreja, e o papa quase que um imperador, né? Um imperador com autoridade, tanto é que no período colonial se dividia, né, o poder do imperador, o poder do rei e o poder do papa. Eles faziam os seus tratados. Então nesse momento, e até o século XX, as mulheres sempre aceitaram essa condição subalterna. E condição subalterna significa que a igreja institucional, eu quero frisar muito bem que não é a igreja povo de Deus, porque a igreja povo de Deus sempre teve iniciativas absolutamente interessantes de renovação, mas que
uma igreja pautada assim num tipo de poder imperial imperial masculina que dava as ordens como se essas ordens emanassem diretamente de Deus, né? Então, as mulheres no século XX começaram, e muito antes, eu queria voltar ao século XIX. No século XIX, as mulheres começaram a perceber que nos movimentos de mulheres, como é que chama? O movimento para o voto feminino, Sufragista. as sufragistas começaram a perceber que muitos políticos cúmplices de religiosos, né, atrelavam a falta de possibilidade do voto feminino à Bíblia, né? Até que um movimento liderado pela Stanton, esqueci o primeiro nome dela, mas que escreveu a Bíblia das Mulheres, que agora parece que saiu em português, se não me engano, em Goiás, que foi publicada recentemente. Mas o que ela faz? Ela reúne todas as mulheres estudiosas da Bíblia e tenta sacar de lá todos os argumentos que realmente eram frágeis para impedir o voto feminino. Então, eu estou dando essas pinceladas porque eu tenho que chegar. Isso começou a ser chamado feminismo. Feminismo. Feminina é uma coisa e feminista é outra coisa. Feminina eu posso ser feminina, mas feminista indica que eu pertenço a um movimento social de respeito, de direito à vida das mulheres, eu diria assim, de incentivo à participação política, às decisões, às universidades, à ciência. E a gente vai abrindo isso, né? Eu acho que não é novidade para muitas de nós que muitas conquistas de ordem científica foram feitas por nós, porém, como o nosso nome não aparece. Não podia aparecer porque nós somos consideradas seres de segunda classe. A imagem e semelhança de Deus não somos nós, somos varões. Tanto é que eu escrevi sobre isso, vai sair um livro meu, essa questão da imagem e semelhança, você tem que perguntar: imagem e semelhança de quem? Então, na tradição, nós não éramos incluídas como imagem e semelhança, nós éramos salvas, entre aspas, à medida que nos submetêssemos à vontade masculina. Depois ele retificou, mas Santo Agostinho dizia assim: as mulheres se salvarão através dos seus homens, né? Imagine, e quem não tem homem fica no inferno, né? Então, mas agora, dentro disso que você acabou de falar, também não está relacionado com a visão de Deus como um ser masculino, né? Porque claro, ele é pai, né? E como que a teologia feminista também encara essa questão de Deus mãe, né? Deus também tem o seu... Aliás, Deus não é nem homem nem mulher, né? Pronto, é lá que nós chegamos. Temos que... Justamente, o problema é que a teologia patriarcal, ela identifica Deus a um pai, mas nós não estamos mais nós feministas não identificamos Deus a uma mãe, nós identificamos Deus a fonte de vida, a um espírito maior, a uma realidade que não cabe nos nossos conceitos, porque na medida em que você enfia Deus num conceito de homem ou de mulher, ou de menino ou de menina, você limita. Então, o que eu preciso é abrir, estender e
Aí eu entro com Jesus, eu entro com a ética de Jesus, porque eu preciso de referências. Então, mas a ética de Jesus era uma ética de movimento, não era ele não era a única pessoa que vivia isso. Tanto é que houve muitos outros crucificados. Tanto é que depois da morte dele, 30 anos, né, os cristãos começaram a ser perseguidos. Então, o que eu quero dizer é que o mundo da teologia patriarcal centraliza tudo nas figuras masculinas. Deus vira homem, e uma teóloga como que escreveu, daqui a pouco eu me lembro, eu já estou velha e me esqueço dos nomes. Então, se Deus é homem, então o homem é Deus. Essa é a nossa grande crítica. Se você vai falar de Deus como homem, então o homem se torna Deus. E nós não queremos que nenhum homem seja Deus. Assim como não queremos que nenhuma mulher seja deusa. Mas aí, agora ficamos... Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sabe que eu não sou católica, eu sou espírita, kardecista. E aí eu quero saber o seguinte, porque justamente um dos pontos eu pratico aqui o tempo inteiro o diálogo interreligioso, mas um dos pontos que nós nos dividimos entre cristãos tradicionais, protestantes e católicos e os espíritas, que também se consideram cristãos, é justamente nós somos aquilo que tradicionalmente foi chamado de unitarismo, né? Nós não aceitamos a divindade de Jesus, né? Para nós, Jesus é o enviado de Deus, é o Filho de Deus, não é Deus encarnado. Mas essa teoria da encarnação de Deus, que aliás foi também instituída por Constantino, né? E o Arius foi expulso, né? Que era unitarista. Essa teoria da encarnação de Deus também não fortificou essa questão do patriarcado? Essa é uma pergunta. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, Dora. É isso mesmo. Então, agora, a gente, como, mais uma vez, eu estou dizendo que existem várias correntes de teologia feminista, mas a corrente que eu represento e que eu trabalho é mais nessa linha. Não dá para falar de Jesus como Deus. Dá para falar, sim, de Jesus como um homem maravilhoso, digamos, excepcional, com muitas qualidades, mas há o perigo de que, ao você identificar, se podia falar, um bode ou uma vaca, né, a divindade absoluta, então você elimina todo o pluralismo, você elimina a possibilidade das pessoas acederem àquilo que elas podem aceder. Então, onde eu posso chegar? Né? Eu posso chegar como ser humano até aqui. Então, embora eu possa aceitar que alguns teólogos não foram ao ponto, e isso também na antiguidade, de querer identificar Jesus a Deus, mas isso é obra política, né? Porque Constantino queria isso, porque do momento em que você faz essa identificação, você pode identificar o imperador a Deus. Exato. Que era então, o que já é comum no Império Romano. Exatamente. Então, é claro que eu agora, como teóloga, falando isso para vocês, vão dizer, pronto, já ela é herética. Sim, porque isso herética, é um ponto crucial, né, na teologia. É um ponto crucial. Herética, porém, vocês foram antes de mim, os antigos foram antes de mim heréticos, porque deram um passo, digamos assim, de entregar a ética de Jesus à subordinação imperial. Eu não discuto isso, porque não dá para discutir, é história. Mas a história de hoje eu tenho que trabalhar com isso também. Então, nesse momento, muitas questões que a igreja diz assim, não, isso não pode porque desobedece à vontade de Deus. Eu pensei, mas de que Deus que você está falando? De que Deus que você está... Desobedece à vontade de que Deus?
porque eu tenho que fazer essa pergunta. Porque qual é o Deus? Quem é que sabe exatamente qual é a vontade? Não sei. Não sei nem quem é Deus. Não sei nem quem é Deus. Eu sei que estou aqui, como você está aqui, como o Maurício está aqui. Estamos aqui, vivendo aí eu uso de São Paulo, vivendo as apalpadelas, tentando cada dia dar um passo, né? E sabendo que a nossa vida é marcada por um mistério maior. Ponto. Ivone, eu queria te perguntar o seguinte, no século XX, as teologias avançaram muito, né, em relação a tudo que foi feito antes. Por causa das guerras, por causa do marxismo, por causa de outras visões a respeito da sociedade, as teologias foram acompanhando, então a teologia da libertação, as teologias protestantes também, a teologia planetária, coisas mais avançadas, assim. E essas teologias todas, elas têm como consequência um diálogo entre as religiões, porque elas vão flexibilizando esses dogmas que foram construídos nos séculos anteriores, e ao flexibilizar esses dogmas vai abrindo portas para diálogo entre religiões. Isso que você acabou de falar a respeito da condição de Deus, obviamente, quando você flexibiliza isso, você está abrindo a possibilidade de diálogo. Mas a resistência da instituição Igreja Católica é muito forte. A gente vê isso, acompanha isso muito, muito claramente, vendo os movimentos do Papa Francisco e os contramovimentos dos cardeais dentro do Vaticano. Como você vê isso? Porque, de fato, eu acho que isso é um caminho sem volta, essa abertura. Mas o pessoal que está na resistência acha que é possível voltar para trás. Então, eu acho que isso que você falou, Maurício, eu assino embaixo, é verdade, e para mim também. Agora, por que tem o problema da não abertura para uma perspectiva mais ampla? Porque nós temos jogos de poder. E, então, se você prestar atenção, também as igrejas protestantes não abrem mão da dogmática metafísica. O que é a dogmática metafísica? É que eles estabelecem um sistema de crenças e dizem que isso aí é vontade de Deus. Mas como é que eu posso saber isso? Então, não há que se esquecer também que o papado o Vaticano é um Estado político, é um Estado, é um Estado que tem as suas leis, seus embaixadores. Então, vocês imaginem, esse Estado também se sustenta numa teologia patriarcal. As igrejas, inclusive agora, com todo esse movimento neopentecostal, essa multiplicação de igrejas em todos os cantos, e ganha-se dinheiro, e pede-se dinheiro, e compra-se templos, e faz isso. A religião é atrelada, esta religião nossa, é atrelada à economia de mercado. Religião virou mercado, virou mercadoria. Então, quem é que garante? Vocês acham que a teologia feminista garante a continuação dessa teologia do mercado? Não. Nunca. Vocês acham que a teologia ecofeminista, porque eu também trabalho muito na questão ecológica, de inclusão da natureza, vocês acham que uma teologia ecofeminista sustenta o poder patriarcal? Não. Então, enquanto não houver, né, uma mudança qualitativa em todas as atividades humanas, né, enquanto não aperfeiçoarmos, se eu posso dizer, a nossa interioridade, enquanto não sairmos desse projeto de ganância, de destruição da terra para benefício de uma minoria, então não dá para você fazer teoria, vamos mudar. A gente faz, porque a gente acha que é um passinho, é um passinho.
é um passinho. E saber que tem outras pessoas como vocês, e provavelmente algumas pessoas que nos veem, que também sentem esse mal-estar, é um pequeno avanço, né? A Dora, que é espírita, pode dizer, né, um avanço do espiritismo, da espiritualidade em nós. É um avanço, mas E você acha... lento. E como é que você acha, nesse sentido, que o Papa Francisco está se saindo? Bom, todas as pessoas progressistas, não só católicas, como de todas as religiões, admiram o Papa Francisco como alguém que está tentando promover mudanças. Mas até que ponto quer e pode e vai conseguir, né? Essa é uma questão que eu colocaria para você. Então, mais uma vez o problema da teologia patriarcal, das leituras patriarcais, elas se concentram numa figura. Ela pode ser maravilhosa, não nego a qualidade, mas primeiro a gente tem que partir da realidade. O Papa não tem poder absoluto no Vaticano. Não tem mesmo. Ele tem simbolicamente um poder absoluto, mas ele não tem. Primeiro, ele não tem, porque só as pressões que ele tem recebido por conta de algumas posições mais abertas, que depois corrigem ele, dizem, não, vocês não entenderam o que o Papa disse. Ele quis dizer isso, quer dizer, você já vê que tem censura incrível. Então, a gente não pode idealizar. Isso é o problema do mundo patriarcal capitalista. Eles querem polarizar, idealizar, achar bom. Vocês imaginem, eu tenho 75 anos, ele tem 84. O que eu consigo com 75 anos modificar? E apesar de eu ser uma mulher ativa, mas ele com 84, com a saúde mais ou menos abalada, ele tem algumas possibilidades. Mas, digamos, os soldados que o acompanham, os chefões das máfias vaticanas, que tem muito, quer dizer, permitem que se projete uma imagem bonita dele, mas eles fazem a política da retaguarda, que é muito maior. Então, por um lado, ele pode dizer, fazer críticas ao capitalismo, ele pode ser acolhedor dos imigrantes, ele pode ser contra esses projetos que expulsam indígenas de suas terras, que ele tem se manifestado, ele fez o Sínodo da Amazônia, ele propôs o Sínodo da Amazônia. Mas quando chega naqueles pontos em que, por exemplo, se fez o projeto de tornar mulheres diáconas da igreja, não pode. Não pode. Cortado. Aí, no meio... Também a questão do celibato, né, sacerdotal. O celibato também... Não, por quê? Então, a gente tem que perceber que a sutileza do mundo patriarcal, a sutileza da naturalização do patriarcalismo como vontade divina. E tem que ser uma vontade divina masculina, não pode ser uma vontade divina para além das caras masculinas e para além das caras femininas. Eu não sou a favor de dizer, Deus, mãe. Não. Deus, mistério infinito. Quem somos nós, né? Pode ser mãe, pai, irmão, flor, bicho, espírito. Não sei. Estamos aí sem saber, né? Só de olhar a maravilha desse universo, você diz assim, como é que eu vou dizer que Deus é homem? Não. Não, por de Deus, realmente. Tá. Deus ultrapassa todas as nossas concepções. Todos os nossos conceitos. Todas as palavras, inclusive. Todas as palavras. E aí não pode pôr a figura da mulher como substitutiva, porque você vai cair no matriarcalismo que é da mesma espécie. Então, Exato. Tem que abrir para além. E o que é da nossa espécie
é uma ética, é o comportamento de eu amar o meu próximo como a mim mesmo, que é dificílimo. É fácil uma palavra, mas a realidade é que eu sempre vou querer que o próximo seja igual a mim. Eu sempre vou querer que o pobre coma o pão que eu quero dar, e não o que ele quer, que ele tem vontade de comer. Infelizmente é assim. E não é assim nos outros, é assim em mim. Né? Eu me lembro que, bem pouco tempo, ainda durante a pandemia, eu saí aqui perto da minha casa e um rapaz falou assim: tia, eu queria almoçar, me ajude. Aí eu peguei, eu tirei da minha bolsinha, que eu estava com a bolsinha, tirei R$5 e dei para ele. Sabe o que ele fez? Ele jogou os R$5. Ele falou: com R$5 eu não como. Eu sei que é verdade que ele não come, mas eu fiquei irada pelo gesto dele. Eu falei: nossa, eu também eu até que podia pagar um almoço para ele, mas eu não queria pagar. Vocês estão vendo? Eu que prego o amor ao próximo, eu também sou a primeira. Né? Tem uma senhorinha aqui que durante o dia ela fica debaixo de uma árvore, aí perto da minha casa. Cada vez eu passo perto, tem alguém que leva uma marmita para ela, todos os dias. Aí eu vou à padaria, eu digo: a senhora quer que eu traga pão? Não, senhora, eu queria que a senhora trouxesse água mineral para mim. Eu trago. O que eu quero dizer é que a gente está tão acostumada de achar que os pobres, os pedintes, as pessoas em necessidade, têm que se submeter à vontade do meu amor ao próximo. É dificílimo. Eu percebo em mim. Então, eu imagino a dificuldade de mudar isso a nível de mundial, de igreja mundial. Né? Agora, então, deixo dentro dessa nossa jornada aqui pela teologia feminista, como que você analisa a figura de Maria, né, sob essa perspectiva feminista? Porque, digamos, ela é a mulher cultuada pela Igreja Católica, aí, com grande dissidência dos protestantes, etc. Né? Como que você vê isso? Como que vocês reabilitam Maria dentro de uma perspectiva feminista? Também, eu já escrevi um livro com a Maria Clara Bingemer sobre Maria. Então preciso comprar esse livro. Saiu na Vozes, e não sei nem se você vai encontrar, mas pode procurar sim. Como é que chama o título? Maria, Mãe de Deus e Mãe dos Homens. Mas eu hoje não escreveria mais o que eu escrevi há 20 anos atrás, né? Mais 25 anos atrás. Mas essa Maria que nós conhecemos é uma Maria fabricada. Sim. A Maria real, que deu à luz a um menino e o chamou de Jesus, ninguém sabe quem é. Exato. Ninguém sabe quem é. Então, a gente cultua na figura de Maria. Mas um mito construído, que tem um pouco da mitologia feminina grega, algo da Ísis egípcia, e algo de outras divindades de corte africano. Ela é também construída para ser imaculada, pura, né? Sem pecado original. A discussão dos padres para tirar o pecado original de Maria é para ler no Denzinger, que são os arquivos dos concílios. É uma coisa assim impressionante. Então, alguns diziam: não, tem que isentar a Maria de pecado original, porque para ela ser mãe de Deus, ela não pode ter pecado original. Vocês estão vendo que é a cabeça que funciona, não é o coração, não é a ética.
Aí isentam Maria. Aí teve um grupo que disse, não, tem que isentar o pai e a mãe dela também. E outro grupo que dizia, não, tem que isentar até a terceira geração. Aí, tudo sem pecado original, que coisa, né? Aí, finalmente, ganhou isentar só ela. Então, é interessante esse culto. Aí eu não tiro o culto a Maria, porque o culto a Maria reflete alguma coisa de muito profundo. Eu também acho. Não só nas mulheres, mas nos homens também. Eu também acho. É uma coisa meio arquetípica, né? Exatamente. Essa questão arquetípica que volta e ela representa, né? Não sei se vocês já viram a imagem de Maria, Mãe da Misericórdia e Mãe dos Homens. Nunca se fala Mãe das Mulheres, é sempre dos homens, né? Então, você vai ver, por exemplo, na Igreja da Misericórdia em Olinda, Pernambuco, e também na Paraíba, na Igreja da Misericórdia. No Nordeste, ela é muito, muito conhecida. Ela é uma mulher com os braços abertos e um manto, e um monte de homem escondido embaixo, sabe? Tudo. Se você vai para a cidade do Porto, lá em Portugal, também os pescadores, né, têm uma devoção a ela. Então, está lá essa santa, essa mulher de braços abertos e uns barquinhos debaixo e os pescadores, tudo escondido lá. Quer dizer, ela simboliza, como a Dora disse, bem o arquétipo da necessidade de proteção que nós temos. Materna, né? Deus Pai não aparece, ele amedronta, né? Ele amedronta com aquela cara, barba, aquelas imagens, né? Mas a figura materna, ela é arquetípica porque todos nós, até o Papa Constantino, tivemos a experiência de viver num útero materno, né? Exato, todos nós, a nossa primeira existência é intrauterina, né? Então, esse arquétipo, ele não pode ser negado, mas ele tem que sair das mãos da manipulação patriarcal. E é isso que as teólogas feministas têm feito, né? Têm trabalhado, não dá para citar, mas tem muitos livros de mulheres que trabalham, inclusive psicanalistas que trabalham essa questão. E, claro, mais uma vez, você mexer na figura da Maria, como ela foi montada pelos poderes patriarcais, é diminuir o poder deles também. Claro. Porque a Maria, de certa maneira, ela é uma mulher domesticada, né, pelo patriarcado. Domesticada. Então, ela é virgem, ela é pura, ela é submissa, ela faz... Ela não é uma mulher, né? Porque como é que ela engravidou, né? Por obra do Espírito Santo. Mas como é que hoje nenhuma criança, se você for conversar com ela, entende o que é por obra do Espírito Santo, né? Você não engravida por obra do Espírito Santo. Então, nós estamos trabalhando nisso, né? Quer dizer, tem várias conversas a esse respeito e, mais uma vez, né? A criatividade humana é imensa. Cara, a gente pode inventar uma porção de coisas, né? Por exemplo, uma das coisas que é chocante, né? Porque a Bíblia aparece claramente falando dos irmãos de Jesus, né? Então, quer dizer, ela foi mãe, ela não foi virgem a vida inteira, impossível, porque ela teve outros filhos, né? Então... Mas isso é inadmissível. Por quê? Porque o imperador tem que ser o único filho de Deus. Só tem um que é filho de Deus, que é o imperador.
Então, vocês têm que olhar que isso aqui isso é teologia política. Então, vocês me falaram teologia, então, tem teologia política? Tem teologia. Tem teologia econômica? Tem teologia econômica. A teologia da prosperidade, por exemplo. A teologia da prosperidade eu estou falando das igrejas protestantes, também da igreja católica, mas nas igrejas a prosperidade também é uma teologia. Então, acho que é uma coisa assim que a gente tem que perceber que esse século XXI, que é o nosso, existe uma explosão de sentidos que antes estavam bem arrumados e guardados e ninguém ousava fazer a pergunta. E agora você vê, hoje é o Dia da Consciência Negra, também o pessoal disse assim, mas esse Deus do cristianismo é um Deus branco, o Jesus branco. Então, você vê já crucifixos com Jesus negro crucificado, você já encontra uma vasta obra de teólogos e teólogas negras, teologia da libertação negra, teologia feminista negra, teologia gay, teologia lésbica. De repente, aquilo que era meio fechadinho faz pum! Mas olha, Ana, nós já entrevistamos aqui inúmeras pessoas progressistas de inúmeras religiões, inclusive muitos católicos, né? Mas olha, até agora ninguém como você, viu? Porque você está indo direto aos pontos, assim, como eu gosto, assim, aquela coisa. E olha, precisa ser mulher, né? Porque de fato parece que os homens fazem uma política eu meio. Não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Fazem uma política meio contemporizadora, né? Digamos assim, né? Então são progressistas até a segunda página, né? Eu sempre tenho dito, um lema aí que dizem, um slogan, que ou a revolução será feminista ou não será, né? Então, eu estou convencida de que, se não acabarmos com o patriarcado no mundo, não haverá possibilidade de mudança do mundo, né? Porque tudo que a gente vê é fruto do patriarcado. A violência, a ganância, a relação predatória com a natureza, a relação abusiva com as crianças. São os homens que fazem, né? As hierarquias religiosas, as hierarquias políticas, são os homens que fazem, né? E nós dissemos amém sempre, durante muito tempo. E é isso que também me espanta, por isso que eu estou gostando demais, já tinha lido artigos seus, nesse sentido, porque você fala o que deve ser falado, né? Você não contemporiza, né? E aí eu acho que isso também, que nós temos que ter essa clareza de ideias, né? Eu sempre fiquei muito espantada, porque hoje a história, eu estudo muito a história do cristianismo, né? Desde os seus primórdios, né? E assim, é muito claro hoje que as opções dos dogmas e da constituição dos dogmas da Igreja Católica, depois das outras igrejas, foram decisões políticas, né? Não foram, né? Porque havia diversas alternativas de interpretação da mensagem de Jesus, ou de quem foi Jesus, etc. E como isso hoje todo mundo tem consciência, qualquer estudante básico de história do cristianismo, lê meia dúzia de livros aí, já sabe disso, e como que as pessoas continuam defendendo, se agarrando tão fortemente a dogmas, né? Isso que eu fico então, espantada. Aí, Dora, a gente tem que sair da religião e tem que entrar na psicologia. Exatamente. Nós somos, no fundo, todos nós frágeis e medrosos, a vida nos apavora, e só a mão do meu irmão, da minha irmã, parece que é insuficiente. Então, a gente somos seres de uma fragilidade incrível e de uma necessidade de proteção muito grande. Então, nós inventamos as forças que nos protegem, nós inventamos os nossos santos, os nossos deuses, os nossos espíritos protetores, né? Porque viver
dizia Guimarães Rosa, é viver perigoso. perigoso. É perigoso. Viver perigoso. Então, aí você vai dizer, olhe, compre essa medalhinha aqui, olha que essa daqui vai ser uma maravilha, ela vai te proteger. Olha, eu me lembro ainda quando eu era menina e estudava num colégio de freiras, algumas meninas usavam, eu tenho uma perolinha, viu? Mas algumas meninas usavam crucifixos, não muitas, né? Mas um dia eu me lembro muito bem que a freira da congregação, ela usava uma espécie de peleirinha, ela disse, como vocês não se protegem? Eu que sou freira me protejo. Ela levantou a peleirinha, ela tinha um monte de medalhinhas de santo tal, santo tal, santo tal, crucifixo. E ela dizia que eram as forças protetoras dela. Então, só para dizer que esses medos nossos são ancestrais, Atávicos, né? Atávicos e fazem parte da nossa... E existem em todos os animais, né? Esse medo, o medo de ser comido por outro bicho, isso é próprio da nossa animalidade, então a gente se protege. Tem animais que se camuflam, né? Que é com a cor das plantas, como é que chama? Camaleões. Os camaleões, né? Para se proteger, se transformam. Então, eu acho que há expressões religiosas que são fruto dos nossos medos e somos camaleões protegidos por elas, né? Mas você concorda, assim, na minha percepção, queria saber a sua opinião sobre isso. Apesar de nós criarmos muitas fantasias protetoras, mas existe um mistério divino que permeia tudo, né? E que nós personificamos ou materializamos, né, de diversas formas, né? Para mim, há uma presença divina em nós e em todas as coisas que a gente pode captar, mas que a gente ainda empregue nessa presença de materialidade e das nossas projeções, né? É assim que eu entendo. Né? Eu acho que aquilo que eu falei no começo, a gente pode usar a palavra de divina ou de Deus, mas eu gosto mais nesse momento, por conta dessas políticas todas e politicagens, eu falo assim, estamos todas e todos imersos no mistério maior. Uhum. Mistério maior que não dá para você espremer num único conceito. E estamos também numa pluralidade de sensações, sentimentos do mundo. Por exemplo, eu posso ser capaz de não usar uma medalhinha, um crucifixo e acreditar que essa coisinha não me protege. Mas tem gente que sim. E a gente tem que não respeitar. Consegue. E a gente tem que respeitar. Porém, na medida em que eu uso do medo, eu diria, ancestral que nós temos... Para a dominação, né? Para a dominação, isso mesmo. Para a dominação, para fazer comércio, para fazer mercadoria desse medo ancestral, eu tenho que criticar, eu tenho que gritar. Até o momento em que eu não exploro o meu irmão e que meu irmão está precisando dessa ajuda, tudo bem. Mas do momento em que eu faço disso... Totalmente de acordo. Um ganha-pão de milhares, um roubo, essa palavra é roubo do povo, é roubo de velhinhas que ficam dando do seu salário mínimo conquistado X para construir tal templo ou tal igreja, isso é roubo, e isso eu denuncio. Faz muito bem.
Olha, infelizmente nós esgotamos o nosso tempo, foi maravilhosa a entrevista, mas com toda certeza, se você nos der essa alegria, vamos convidar de novo para um novo diálogo e outros temas. Né? Eu agradeço muito. E já que a gente falou tanto de que Deus não tem nome, etc., eu tenho uma poesia aqui que eu fiz, Aquele que não tem nome. Né? Ótimo. E eu quero terminar com essa poesia e agradeço muito a sua participação. Tá? Muito obrigada. Um abraço para você e para o Maurício. Muito e para todos os nossos ouvintes. Aquele que não tem nome, só ao falar em ti, no contorno das palavras, sinto teu hálito perto. Só ao pensar em ti, no vazio dos conceitos, sinto afago em meu peito. Só ao buscar-te em mim, no silêncio do meu eu, carrego tua luz mais clara. Só ao buscar-te além, no infinito das estrelas, apalpo tua criação. Não posso te nomear, não posso te compreender, mas ainda assim te adoro, ainda assim me revelas tua presença em mim. Mal posso esperar o tempo, no sem tempo da eternidade, em que saciarei minha sede no oceano do teu amor. Então, muito obrigada, um grande abraço para você. E nos despedimos aqui de vocês todos, lembrando aos nossos caros seguidores aqui do canal Paz e Bem e da Universidade Unicampédia, que nós faremos agora 1 mês e meio de férias, né, em dezembro e metade de janeiro, recomeçaremos o nosso programa Semeando Espiritualidades em janeiro, no final de janeiro. Tá? Nós anunciamos. Muito obrigada, um abraço a todos.